Ok. Eu vou fazer essa apresentação um pouquinho mais rápido, ela deve demorar uma meia horinha só. E aí, qualquer dúvida depois, a gente tira depois também. Sei que está tarde, muitos de vocês devem estar com fome e cansados, então eu vou me esforçar para fazer isso o mais rápido e indolor possível. Meu nome é Matheus, eu trabalho aqui junto com o Moneda na equipe de Data Science do Nubank. Hoje eu estou trabalhando no time de cobranças, mas eu já trabalhei com um time de marketing e com um time de estratégia de crédito. Uma particularidade que a gente tem no nosso time de cobranças é que tem muita coisa que a gente pode fazer, né? O nosso papel é meio que fazer com que aqueles clientes que estão em atraso consigam recuperar o controle da vida financeira deles. E para isso a gente tem múltiplas ferramentas que a gente pode fazer, né? A gente pode mandar e-mails, a gente pode mandar cartas, a gente pode bloquear o cartão, a gente pode mandar para o Serasa e Boa Vista. Então tem um monte de coisas que a gente pode fazer. Geralmente a gente quer testar qual delas é melhor e qual combinação delas. Então tem muitas alavancas que a gente pode brincar. E para isso a gente desenvolveu um framework de teste AB, que é o que eu vou falar aqui, né? Como é que usar aprendizado por reforço para melhorar o teste AB. Eu não sou cientista da computação, eu sou economista e... E se tem algum cientista da computação aqui, provavelmente vai me ver falando alguma besteira sobre aprendizado por reforço. Então, por favor, me desculpe, não é minha especialidade mesmo, eu vou falar alguma merda mesmo. Tá, eu vou começar com esse pedaço aqui, esse trecho aqui, que é um trecho da Bíblia. E é o primeiro registro de um teste AB que a gente tem. Então, a Bíblia deve ser de mais ou menos uns 3.000 anos atrás. E aqui ele está basicamente, o Daniel está basicamente falando acho que para um rei, para ele testar, alimentar os servos dele, ou com comida só vegetariana, ou da comida que ele dá para a realeza mesmo, né? E depois comparar, depois de 10 dias, comparar como é que os servos deles estão, para meio que testar qual comida que é melhor. Então, esse é o primeiro teste AB que a gente tem. E aí, eu pergunto, né, será que dá para a gente fazer melhor do que uma coisa que já existe há mais de 3.000 anos? Eu acho que dá, né? Então, qual que é o problema do teste AB simples? Você precisa especificar o tamanho da amostra. Isso não é nada trivial, né? Não sei se alguém aqui já teve que fazer teste AB, teve que lidar com esse problema. Qual é o tamanho da minha amostra? Eu preciso fazer uma pesquisa de 100 pessoas ou uma pesquisa de 1.000 ou de 10.000? Eu preciso especificar também o tempo do teste. Eu preciso, vou rodar esse teste AB por X período de dias, por X semanas, ou não sei, que também não é um problema trivial. Geralmente, para fazer essas duas coisas, eu preciso pagar um estatístico. Eles geralmente são bem caros também. Então, também é outro problema do teste AB em comum. Eu acho que o que eu vou focar agora também, que eu vou falar mais aqui, é o nível de arrependimento. Se alguém já trabalhou com aprendizado de reforço, sabe que esses modelos são medidos dessa forma. O que é o arrependimento? É o que você perde em relação à sua opção ótima. Então, como é que seria isso no teste AB? Vamos supor que a gente tem opção A, opção B, e a gente não sabe qual delas é melhor. Depois de uma semana, a gente rodou 50% cada uma delas por uma semana, e depois de uma semana a gente descobriu que a ação B era melhor. Qual que é o nosso arrependimento aqui? Nosso arrependimento é ter rolado para 50% das pessoas a opção A, que era não ótima. Então, a gente fez uma ação não ótima 50% das vezes que a gente testou. Então, esse é o nosso arrependimento. Então, aqui eu vou falar um pouco de uma técnica bem simples de estatística, que não envolve nada muito doido, que ainda vai conseguir manter todo o rigor estatístico, não tem nada de black box, machine learning aqui, é uma coisa bem tranquila, que já melhora bastante o teste AB que a gente pode fazer. E depois eu vou falar como estender para coisas mais complexas, tá? Então, eu não sei quantos de vocês têm um background em estatística, eu vou passar um pouquinho rápido e vou passar mais ou menos de uma forma um pouco mais técnica. Se vocês não gostarem, reclama com o Moneda, que ele falou para eu fazer a apresentação mais técnica, tá? Então, vocês vão ter que ver um pouco de equação aqui. Então, a gente vai usar o método Bayesiano. Então, para contrastar, falar um pouco do método clássico antes, né? Como é que você faz uma estimativa no modelo clássico estatístico? Você tem os dados,
você tem uma função de verossimilhança, sei lá, uma normal ou uma Bernoulli, e a partir desses dados você combina os dados com a sua verossimilhança e você consegue um estimador. Exemplo, você tem, aquele exemplo bem de faculdade, né? Você tem uma moeda que dá cara ou coroa, e aí a sua verossimilhança nesse caso vai ser uma binomial ou uma Bernoulli, dependendo de como você formou. E aí com isso você consegue calcular a probabilidade da moeda ser enviesada ou não, que vai ser o seu estimador, né? A probabilidade dela ser enviesada. Só que agora a gente vai sair um pouco desse mundo e a gente vai para o mundo bayesiano, que ele tem basicamente esses 4 princípios, intuitivamente, que é fácil da gente formular de formas intuitivas. Né? Primeiro, a gente não está mais vendo probabilidade como a frequência de longo prazo. Né? Por que isso? Porque tem coisas que não acontecem para muito longo prazo. Vamos supor que a gente quer saber a probabilidade de algum candidato ganhar uma eleição. No modo frequentista, a gente teria que supor vários futuros alternativos em que vários candidatos ganhassem a eleição e aí ver qual deles ganha a eleição mais vezes. Isso é um pouco contra-intuitivo. E os bayesianos vão falar, vamos então tratar a probabilidade não como uma frequência de longo prazo, mas como um grau de certeza que eu tenho sobre algum acontecimento. Então é isso que a gente vai ver com probabilidade agora. A gente vai embutir conhecimento a priori. Então, se a gente tem algum conhecimento antes de fazer o nosso experimento, a gente consegue colocar ele de uma forma científica. A gente vai escolher também, apesar da gente ser um pouco subjetivo em colocar informação a priori, a gente também vai dar importância para o dado e a gente vai escolher a alternativa que mais explica os dados. E o último princípio é evitar fazer muita hipótese, né? Fazer o mínimo de hipótese possível. Relembrando mais um pouco, a gente vai falar aqui de um teste AB, em que o nosso objetivo vai ser, sei lá, vamos supor que a gente está testando mandar e-mails para clientes ou para pessoas que podem ser clientes nossos, e a gente quer saber qual desses e-mails tem a maior taxa de conversão, ou seja, quanto pessoas que a gente mandou e-mail de fato viram clientes. Essa taxa de conversão é uma coisa que varia de 0 a 1, então ela vai ter esse tipo de distribuição aqui. Então, sei lá, vamos supor que aqui a gente tem 3 e-mails, o primeiro e-mail 50% das pessoas que a gente manda viram cliente, o segundo 70% e o terceiro 90%. Só um exemplo meio básico. É impossível a gente ter um e-mail tão bom assim. E a gente consegue modelar com essa distribuição aqui, que é binomial. E esse é o caso quando a gente tem, sei lá, um sucesso e um fracasso. Esse é o caso que a gente vai tratar aqui, que ele é mais simples de entender também. Mas isso estende para outros, depois eu vou falar como. Essa aqui é menos comum, não sei se todo mundo já viu, mas é a distribuição beta. Para que a gente vai usar ela? A gente vai usar ela para modelar a probabilidade de sucesso. Enquanto o P modela o sucesso em si, a distribuição beta ela vai modelar a probabilidade. Então, é como se tem um modelo em cima de outro modelo. Né? Ela varia de 0 a 1 e ela tem esse formato bonitinho, por isso que a gente vai usar ela, porque uma probabilidade vai sempre de 0 a 1 e ela também. Então, vamos só olhar aqui com mais calma. Né? Na beta, a gente tem esses dois parâmetros, o A e o B. Se a gente tem uma beta 1, 1, ela é exatamente igual a um uniforme de 0 a 1. Se a gente tem uma beta em que o A é maior que o B, a gente vê que a nossa probabilidade fica mais perto do 1. Então, a gente vai ver lá na frente que esse A vai ser mais ou menos, a gente pode interpretar como o nosso sucesso. Se o nosso e-mail está gerando vários sucessos ou várias conversões, a gente vai querer que a nossa distribuição seja mais para cá. Por outro lado, o B, se a gente tem um B maior que o A, a gente está mais aqui para o lado do fracasso. Então, quanto menos sucesso a gente tem, mais a gente vai querer jogar a nossa distribuição para cá. Então, tá. Beleza, agora eu vou mostrar a parte intuitiva, vamos passar pela matemática um pouco mais rápido. Então, no modelo bayesiano, você precisa de 3 coisas. Né? Antes a gente tinha só a amostra e a verossimilhança. Agora a gente consegue embutir a priori, a amostra e a verossimilhança. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente tem a priori, a gente combina a priori com a nossa verossimilhança via a nossa amostra para chegar numa posteriori. Então, se antes a gente tinha só um estimador pontual, sei lá, agora a gente vai ter uma distribuição inteira em cima das nossas estimações. Então, a gente vai poder fazer inferência de uma forma muito mais rica também. Então, só para mostrar aqui qual que é o nosso objetivo, né? Achar a taxa de sucesso de várias ações. Uma vez que a gente achou a taxa de sucesso, a gente escolhe a ação que tem a maior taxa de sucesso. Então, vamos lá. Um pouco de matemática. A gente vai modelar a taxa de sucesso, os dados
dado a taxa de sucesso, vão ser uma binomial n em θ, θ que a gente quer descobrir, e a gente vai estabelecer a priori uma uniforme de 0 a 1, ou uma beta 1, como eu falei para vocês. Né? Então, por que a gente está colocando uma uniforme? O que a gente está falando? A priori, antes de rodar qualquer experimento, qualquer probabilidade, a ação pode ter qualquer probabilidade, eu não sei nada, ela pode ser 0,5, 0,25, 0,33, com a mesma probabilidade. Eu estou meio que falando que eu não sei nada ainda, então a minha probabilidade ela vai ser uniforme. A probabilidade dessa taxa de sucesso eu não sei, então ela vai ser uniforme. Então a gente vai começar com essa beta aí. E aí a gente vai usar a fórmula de Bayes para meio que fazer o update dessa beta. Então qual que é a carinha da beta? É essa aqui, né? Estou mostrando aí para depois a gente ver como é que faz. A nossa verossimilhança vai ser a Bernoulli. E a posteriori é justamente, a gente está combinando a verossimilhança. Eu acho que não sei se eu tenho um laser aqui, não tenho. A gente tem aqui a beta no começo, que está multiplicando a Bernoulli lá no final. Se a gente fizer esse monte de matemática aqui, eu acho que os slides vão ficar disponíveis depois. A gente vai chegar aqui, a posteriori, ela vai ser uma beta com essa cara aqui. Que, resumindo para uma forma um pouco mais visível, ela vai ser uma beta em que a gente vai ter o parâmetro da priori A, mas a taxa de os sucessos, o Y, e o beta vai ser o N menos o Y. O que é isso? O número de vezes que você rodou, flipou a moeda, menos os sucessos, ou seja, o número de vezes que você fez alguma coisa, menos tanto de vezes que você se sucedeu naquela coisa, é o número de fracassos. Então, basicamente, a gente vai atualizar a nossa beta simplesmente adicionando o número de sucessos ao primeiro parâmetro dela e o número de fracassos ao segundo parâmetro dela. Então, embora tenha toda essa matemática aqui só para provar esse resultado, no final a conta que você precisa fazer é bem simples. Eu comecei com uma uniforme. Eu rodei 5 moedas. Das 5 moedas, 3 vieram como cara. Então, a probabilidade a posteriori da cara vai ser uma beta 1 mais 3, um beta de 4, e os fracassos são 2, então vai ser 1 mais 2, 3. Pronto. Chegou na sua posteriori facinho. Ok. Acabou relembrando estatística. Vamos agora voltar para o nosso problema do teste AB. Então a gente vai formular o nosso teste AB como um problema de multi-arm bandits. Não sei se todo mundo sabe o que é isso, mas é basicamente assim. A gente tem várias opções. A gente não sabe qual que é melhor e a gente quer descobrir qual delas que é melhor. Eu não sou de São Paulo, então eu tenho um exemplo muito bom para contar de como isso aqui aconteceu na minha vida. Eu cheguei aqui, fui contratado pelo Nubank, mudei para São Paulo, trabalhando em Pinheiros, e tinha um monte de restaurante para eu escolher. E aí o meu problema que eu tinha era, tem todos esses restaurantes, eu preciso saber qual deles é o melhor. E aí chegou num ponto que eu falei, eu fui no ZDL e falei, esse restaurante é muito bom. Aí eu fiquei diante do seguinte dilema. Eu podia simplesmente ficar indo no ZDL o tempo inteiro, ou eu podia explorar outros restaurantes. Qual que é o trade-off aqui? Se eu ficasse sempre indo no ZDL, eu ia ter certeza de alguma coisa que eu já sei que é bom, e eu ia conseguir aproveitar bastante aquela coisa. Mas, por outro lado, eu não ia ter a possibilidade de achar outros restaurantes melhores, como, por exemplo, o que eu achei que foi o Underdog. Então eu explorei, cheguei no Underdog e agora eu achei uma nova opção de ótima para mim, que não era mais o ZDL. Então é mais ou menos isso que a gente está formulando como problema de bandidos de vários braços. Né? A gente tem várias opções, a gente não sabe qual delas é melhor, então a gente tem que meio que trocar entre explorar novas opções e aproveitar aquelas opções que a gente já sabe que são boas. Então, basicamente, é um framework que a gente tem para resolver problemas de aprendizado por reforço, que é o seguinte. A gente faz uma ação, a gente recebe uma recompensa por aquela ação, a partir disso, da nossa recompensa observada, a gente atualiza a nossa política, que é a política simplesmente que é a ação que a gente vai escolher, e a gente realiza uma nova ação, e isso iterativamente. Cada feedback que a gente recebe, a gente vai melhorando a nossa política até chegar num ótimo. Esse é basicamente o nosso objetivo. E a intuição também que a gente vai usar aqui, o modelo que a gente vai usar aqui para melhorar o A/B test é o que a gente chama de Thompson sempre.
ele é de, acho que 1930, mas já é bem mais velho, bem mais novo do que aquele que a gente viu de 3.000 e sei lá quantos anos atrás, né? Então, mas ainda é velho. Talvez ainda tenha coisa melhor para fazer. Então, qual que é a intuição? A gente vai explorar a ação onde a nossa incerteza é alta. E aí que vai entrar também os modelos bayesianos, que são ótimos para lidar com incerteza, né? Só para quem não é estatístico, a gente pode traduzir incerteza como quão larga é a nossa distribuição, qual que é a variância da nossa distribuição. Então, variância é uma ótima métrica de certeza. E como os bayesianos conseguem ter uma previsão da distribuição inteira e não só de um ponto, a gente consegue pegar a variância dessa distribuição e falar, ah, essa é a minha incerteza. Então, eu vou ter a incerteza para cada uma das minhas ações. E, além disso, além de explorar onde a nossa incerteza é alta, a gente vai aproveitar as ações onde a gente já sabe que tem uma recompensa muito alta. É basicamente essa a intuição, ok? E, além disso, conforme a gente faz mais ações, o que vai acontecer? A nossa amostra aumenta. Se a nossa amostra aumenta, a nossa variância diminui, ou seja, a nossa incerteza diminui. Então, é basicamente essa intuição, é bem simples. Então, acho que basicamente esse é o algoritmo final que a gente vai chegar, né? A gente vai começar com uma beta 1.1 para cada ação que a gente tem. Então, vamos supor que a gente está otimizando entre 4 e-mails. Então, a gente começa com cada um deles falando uma beta 1.1. Vamos supor que você tem alguma razão para acreditar que um daqueles e-mails é melhor do que o outro. O que você pode fazer? Você pode simplesmente falar, eu quero começar com uma beta, não quero começar com uma beta 1.1. Eu acho que esse e-mail é melhor, então vou começar com uma beta 4.1, porque eu acho que ele é melhor do que os outros. E os outros eu vou começar com uma 1.1 mesmo. E aí você começa com o seu prior, e aí você vai repetir isso aqui para sempre, né? Para cada uma dessas ações, você vai ter uma distribuição, certo? Aí o que você vai fazer? Para cada uma dessas distribuições, você vai lá e tira uma amostra dela. O seu computador consegue fazer isso para você, simplesmente tirar uma daquelas amostras. E aí você compara qual dessas amostras é a maior. E aí o que você faz? Você vê, essa é a minha maior amostra, e ela veio de qual ação, e você realiza a ação que teve a maior amostra. Tá? Essa parte de realizar. E depois você atualiza a sua distribuição a priori com essa amostra. Sei lá, vamos supor que você fez aquela ação e ela resultou em um sucesso. O que você faz? Você vai lá e adiciona 1 ao seu parâmetro da beta. Se ela resultou num fracasso, você vai lá e aumenta 1 no parâmetro B da sua beta. E aí, você simplesmente pega essa distribuição atualizada, que é a sua posteriori, e usa como a priori da próxima iteração. E você repete isso para sempre, para sempre. Esse é o final da apresentação. Acho que eu só vou pegar aqui um exemplo que a gente tem aqui de como é que isso roda em tempo de fato, né, na vida real. Esqueci de pôr no slide, mas acho que eu tenho aqui facinho. Então tá, vamos supor que a gente tem o exemplo real que a gente fez aqui, meio que só para brincar mesmo, para testar o que estava acontecendo. Então a gente tinha 4 e-mails e a gente queria testar qual deles fazia com que a pessoa convidasse mais pessoas, né? Então a gente estava otimizando, se a gente envia um e-mail, o que seria o nosso sucesso? Se aquela pessoa que a gente enviou convidaria ou não alguém. Se ela convidar um sucesso, se ela não convidar um fracasso. Então começou assim, todo mundo uniforme e basicamente isso. A gente falou, a priori uniforme para todo mundo, não sabemos qual desses 4 e-mails é melhor. Na primeira iteração aconteceu isso. Então a gente mandou 100 e-mails, nenhum e-mail gerou nenhuma conversão. Só o e-mail 3 gerou uma conversão. Então, você pode ver aqui que a probabilidade prevista do e-mail 3 ficou um pouquinho mais para cá, e todas as outras ficaram com um pico bem grande lá no 0, né? A probabilidade de conversão 0. Depois a gente mandou mais 100, e aí o e-mail 3 converteu mais 1, mas agora o e-mail 1 também converteu 1.
Então, o e-mail 1 também foi um pouquinho para lá, e o e-mail 2 ele foi mais para lá ainda. A gente foi rodando isso. A gente foi rodando isso aqui até aqui. E aí, basicamente, todos eles tinham convertido, e só o e-mail 2 que não. E olha também que curioso aqui, né? A gente está sempre mandando mais. Se a gente pega o time send, que é o número de vezes que a gente enviou, a gente está sempre mandando mais o e-mail que tem a maior expectativa de ser o melhor. Então, nesse caso, o 3 ele é o que está ganhando, né? A gente vê que o 3 tem a distribuição mais para cá. Como ele tem a distribuição mais para cá, a chance da amostra dele ser maior que a amostra dos outros é maior e, consequentemente, a gente vai executar ele mais vezes. E aí, além disso, o e-mail 2 a gente estava mandando muito pouco, né? Ele é o que foi menos mandado, porque ele não converteu ninguém, o que faz sentido. Aí, curiosamente, de repente, o e-mail 2 vem e converte 4 pessoas. O que acontece? A gente atualiza a nossa crença sobre o e-mail 2 e joga ele lá para frente, assim. Agora, a taxa de conversão dele é a maior de todas as outras, né? Porque ele foi enviado muitas poucas vezes, porque a gente pensou que ele era ruim, e de repente ele converte um monte de gente, agora a gente acha que ele é bom. Então a gente jogou ele lá para frente. E aí, na próxima iteração, presta atenção aqui no número de vezes enviados, né? Está 48, a gente vai enviar quase 100 e-mails do vermelho, porque ele foi extremamente para lá. Aí o que a gente viu? Não é tão bom assim quanto a gente pensava, então a gente jogou ele aqui para trás. Então é basicamente isso aqui, né? Que a gente fez e que a gente está fazendo. Qual que é a vantagem disso? Isso aqui a gente deixa rodando para sempre, meio que a gente não precisa desligar isso. A gente simplesmente depois, se a gente quiser fazer alguma inferência em qualquer momento de tempo, a gente fala, hoje a minha crença na distribuição de cada um desses e-mails é essa. Então você tem uma estatística muito robusta, não tem nada de black box aqui, você vê, essa é a minha distribuição, essas são as minhas estatísticas, aqui estão os meus intervalos de credibilidade, você consegue fazer todo esse tipo de inferência super fácil de convencer qualquer um, né? Não é alguma mágica de machine learning que é muito difícil de explicar para um analista ou para algum leigo assim. Então, é um negócio estatístico bem tranquilo de você explicar e bem robusto também. Então, uma coisa bem simples que você pode fazer, sim, só com esses somando os sucessos ou fracassos, ok? Eu não trouxe nada sobre como estender isso para outros casos, mas é basicamente o seguinte: a gente não está limitado a casos binomiais. Os ingredientes que a gente precisa para isso são um modelo probabilístico para cada ação, e a gente precisa que esse modelo tenha alguma incerteza, né? Então, a gente precisa de uma distribuição para cada ação. Então, sei lá, vamos supor que você quer fazer, em vez de achar a melhor ação, você quer achar a melhor ação condicional a algumas variáveis do cliente. O que você faz? Você feita um modelo probabilístico condicional. Você vai ter a distribuição para cada cliente, ou para cada ação, desculpa, a distribuição para cada ação, dado variáveis daquela ação. Então, sei lá, pode ser que a gente tenha algum e-mail que ele é melhor para pessoas com menos de 18 anos, só que é pior para pessoas com maiores de 18 anos. Então, a gente fita esse modelo das features na ação. Se a gente tiver essa distribuição, a gente consegue rodar isso daqui. Então, a única limitação aqui você precisa de um modelo que preveja o retorno da sua ação e uma distribuição sobre esse retorno. E é simples assim que você consegue rodar esse algoritmo de Thompson sempre. Eu acho que é isso que eu tinha para mostrar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar também. E eu vou ficar aqui também um pouquinho para conversar depois qualquer coisa. Só por curiosidade, o que vocês escreveram no e-mail 2 e no e-mail 3? Eu não posso falar. Mais dúvida? Em algum momento vocês pensaram em modelar também o perfil do usuário que vocês estão enviando com base nesses e-mails? Enfim, intuitivamente eu percebo que talvez a resposta, a reação ao e-mail também dependa muito do perfil que você deva ter. Isso sem ter nenhum conhecimento sobre qual o conteúdo desse e-mail, que deve ser meio obscuro. Então, foi isso que eu falei agora no final, né? Se você quiser fazer uma ação condicional a características,
você também consegue fazer. Você só precisa de um modelo que vá dessas condições. Vamos simplificar. Um e-mail que é melhor para pessoas mais velhas e um e-mail que é melhor para pessoas mais jovens. Mas nenhum deles é ótimo global. Assim, os dois são iguais, mas se você olha, um é melhor para jovens e outro é melhor para velhos. E aí você pega, fita o modelo que vai da idade para previsão de conversão. E aí, se você tiver, além da previsão, que vai ser o pico, a moda, né, ou acho que a média, não tenho certeza agora, da sua distribuição a posteriori, você também precisa da variância dela. Se você tiver esses dois componentes, ou melhor, se você tiver distribuição, você consegue simplesmente tirar uma amostra dessa distribuição. Eu acho que vale mencionar também que a gente não precisa ser bayesiano por isso, né? A gente pode conseguir uma distribuição de probabilidades em torno da nossa previsão rodando um bootstrap, ou rodando um bagging ou bootstrapping em cima disso. E a gente consegue o que a gente chama de posteriori frequentista, né? Com uma posteriori um pouco degenerada, assim, mas também dá certo. Oi. Quando você determina o seu experimento e você encontra alguma coisa que altere a sua fórmula, né? Ou seja, eu preciso adicionar uma característica a mais. Você reinicia o experimento do zero ou você adapta com os dados que você já tem? Boa pergunta, eu nunca pensei nisso. Eu acho o seu experimento condicional, você ainda vai precisar de uma a priori, que é não condicionar os seus dados. Eu acho que você simplesmente pode pegar a posteriori da sua última iteração, sei lá, vamos supor que você está movendo de um experimento não condicional a features do cliente para um e-mail condicional. Você simplesmente pega a última coisa que aconteceu no seu experimento como sendo a priori, está com o seu novo experimento como sendo a priori dele. A última coisa, a última posteriori que você teve, taca como priori no seu experimento condicional. E acho que deve funcionar, não tenho certeza também disso aí, viu? Fica a dúvida, mas intuitivamente me parece que sim. Opa. No seu modelo você está atualizando para eventos que a pessoa convidou a outra, né? É possível otimizar para 2 eventos ou a abertura do e-mail? Você pode ter um e-mail que tenha uma taxa de abertura menor, mas que convida mais pessoas. Tem como você combinar isso, um conjunto de eventos? Tem. A sua função recompensa ela pode ser o quão complexa você quiser. Só que dá um trabalho muito grande. Formular formular funções de recompensa bem complexas. Se você olhar na parte de estatística bayesiana, tem um campo enorme só dedicado a isso. Então, por exemplo, uma função que eu conheço assim que é bem complexa, mas que eu conheço mais de cabeça, que é de retorno de portfólio, de ação, você vai ter uma função que ela vai penalizar coisas diferentes do que você está fazendo. Então, você só vai fazer alguma coisa, comprar ou vender, se a evidência para aquilo for muito forte. Então, ela vai ter um formato que ela meio que aproxima da coisa que você já está fazendo. E na hora que você sai muito longe, aí sim só que ela vai divergir. Então, ela vai ter um formato meio em S, assim, em torno de uma reta. Você tem uma reta, esse tem um S, assim. Só vai fazer alguma coisa se for muito diferente. Mas você pode complicar a sua função de recompensa o quanto que você quiser. Só é bem difícil. Então, a gente prefere manter as coisas mais simples possíveis. Acho que é isso, então. Se alguém depois tiver alguma dúvida, eu vou ficar aqui ainda um pouquinho.